Final Destination Bloodlines é um filme americano de terror sobrenatural de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, a partir de um roteiro de Guy Bisky e Laurie Evans Taylor. Baseado em uma história de John Watts Bisky e Evans Taylor, é o sexto filme da série de filmes Final Destination. O filme é estrelado por Caitlin Santajuana, como uma estudante universitária de um município fictício de Nova York, que herda visões de uma premonição anterior, que evitou uma falha estrutural mortal em 1968 de sua avó moribunda, e é avisada de que a morte está vindo para sua família. Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Breck Basinger e Tony Todd aparecem em papéis coadjuvantes, após o sucesso comercial de Destino Final 5-2011. Um novo filme entrou em desenvolvimento, descrito como uma reimaginação. Em março de 2020, o produtor da série, Craig Perry, disse que o filme seria ambientado no mundo dos socorristas. E, em outubro daquele ano, o criador da série, Jeffrey Reddick, confirmou que era o sexto filme da franquia. Em janeiro de 2022, o filme foi planejado para ser lançado no serviço de streaming HBO Max, com Lipovsky e Stein como diretores e Bisky se juntando a Taylor como coroteirista do filme. Em março de 2024, a Warner Bros. Pictures anunciou que o filme receberia um lançamento nos cinemas. As filmagens ocorreram em Vancouver de março a maio de 2024. Após atrasos devido à greve da SAG, a FTA Final Destination Bloodlines foi lançado nos Estados Unidos pela Warner Bros. Pictures em 16 de maio de 2025. O filme recebeu críticas geralmente positivas dos críticos e arrecadou 280,2 milhões de dólares dos Estados Unidos em todo o mundo, tornando-se o filme mais bem avaliado e de maior bilheteria da franquia, e o 10º filme de maior bilheteria de 2025, em 1968. Amy Cloverdale, Nova York. Enquanto participava da inauguração do Skyview, um restaurante de alto padrão, com seu namorado Paul, Iris Campbell, tem uma premonição de uma consequência mortal que derrubaria o edifício e mataria todos. Ela avisa os presentes e salva todos os presentes. Ela interrompe o plano da morte. A morte começa a tirar as vidas dos sobreviventes, na ordem em que teriam morrido no Skyview, juntamente com seus respectivos descendentes. Após a morte de Paul, Iris documenta o comportamento da morte e vive isolada para evitar que o espectro persiga sua família. No presente, a neta do Iris, a estudante universitária, Stephanie Hayes, sofre de pesadelos recorrentes com a premonição de Iris. Percebendo que os pesadelos estão ligados a Iris, ela retorna para casa, em busca de respostas, e é recebida por seu pai, Marty, e seu irmão mais novo, Charlie. Os irmãos visitam seu tio Howard, sua tia Brenda, e seus primos Eric, Julia e Babi. Quando Stephanie pergunta a Howard sobre Iris, ele explica que Iris o submeteu, junto com Darlene, sua mãe, a uma criação superprotetora e isolada, resultando na separação das crianças. O trauma fez com que Darlene abandonasse sua própria família. Brenda ajuda Stephanie a encontrar cartas de Iris, o que a leva a uma cabana fortificada onde Iris, com câncer, agora vive. Iris conta a Stephanie como impediu o colapso da torre, as ações da morte e o livro que documentou. Embora Stephanie esteja cética e tente ir embora, Iris a segue para fora da cabana para lhe entregar o livro e se deixa ser empalada por um catevento para provar suas alegações. No funeral de Iris, Darlene retorna, mas Stephanie se ressente por ela estar ausente desde. Stephanie lê o livro de Iris e vê uma referência a JB, que encontrou alguém que derrotou a morte durante um churrasco em família. Uma reação em cadeia faz com que Howard seja morto por um cortador de grama. Após o funeral de Howard, Stephanie tenta explicar à família que a morte está vindo para os descendentes de Iris em ordem de idade, começando pelo ramo da família de Howard, antes de passar para o de Darlene. Mas eles estão céticos. Outra reação em cadeia causa um incêndio no estúdio de tatuagem de Eric, mas suas roupas de couro o protegeram antes que ele escapasse. Stephanie e Charlie encontram Eric no dia seguinte para tentar protegê-lo, já que ele é o próximo na linhagem, mas Julia é esmagada até a morte pelo compacteador de um caminhão de lixo. A família fica confusa com o fato de Eric ter sido ignorado, mas Brenda revela que ele era fruto de um caso extraconjugal e não fazia parte da linhagem. The Iris. Darlene surrere visitar JB em um hospital, que acaba sendo William Bloodworth. Presente no Skyview quando criança e o último a morrer na premonição, ele revela que, depois que Iris rastreou após a morte de sua mãe, ele vem tentando aprender as regras da morte com ela. Ele explica à família que há duas maneiras de derrotar a morte: tirar outra vida, ou estar clinicamente morto
e ser ressuscitado. Citando Kimberly Corman como um exemplo bem-sucedido, Bloodworth parte esperando sucumbir ao seu próprio câncer após a morte da linhagem de Iris, e deseja sorte à família antes de partir. Eric convence Babe a empregar a segunda estratégia de Bloodworth, dando a Babe um lanche contendo nozes, para desencadear uma reação alérgica fatal e em seguida ser reanimado. O plano sai pela culatra quando uma máquina de ressonância magnética defeituosa arranca os piercings de Eric, o puxa para dentro e o empala com uma cadeira de rodas. Depois que a morte removeu a intervenção de Eric, uma bobina de uma máquina de venda automática é então lançada na cabeça de Babe. Stephanie, Charlie e Darlene decidem dirigir até a cabana de Iris, com a intenção de se esconder da morte. Eles arrombam o portão da frente e o cinto de segurança de Stephanie emperra. A cabana explode após uma reação em cadeia, jogando o trailer na água, enquanto Stephanie começa a se afogar. Darlene salva Charlie antes que um poste de luz a corte ao meio, e Charlie resgata e ressuscita Stephanie uma semana depois. O pai do par de Charlie no baile de formatura conta aos irmãos que Stephanie não estava clinicamente morta quando Charlie a reanimou. De repente, um trem de transporte de madeira descarrila no bairro logo depois, e a carga se choca, matando Stephanie e Charlie. As críticas, até então, em sua maioria, por se tratar de um subgênero com características consagradas, a presença da sátira no terror reúne vários exemplos no slasher. E o sexto capítulo de Premonição parece querer testar essa abordagem, uma vez que a franquia retorna depois de 14 anos. Nesse sentido, a nova sequência volta consciente da fórmula que moldou a franquia por uma década menos a visão. O esquema da morte. As mortes mirabolantes, porém, não há uma tentativa de retomar isso, e sim recriar a abordagem em um ponto de vista que abraça o absurdo quase que em um tom descompromissado. É como se a ideia partisse da mente de alguém que não só conhece os filmes, mas sabe também o que fez a franquia ser tão prestigiada pelo público. Fazendo assim o longa assumir um tom irônico em cima da conhecida fórmula, chega a ser animador que, após anos de adiamentos e rumores sobre o que seria esse novo capítulo, Jan Watts conseguiu pensar em um conceito inédito que, além de referenciar a franquia, a coloca em um lugar diferente de tudo que já foi feito. Esse é o ser percebido na tradicional cena de abertura que se passa na década de 60, trazendo o colapso de uma torre, em comparação ao desastre do quarto capítulo, que concentrava um grande número de pessoas num único espaço. Premonição 6. Laços de Sangue entrega um nível de tensão e claustrofobia em grande escala, buscando um apelo mais emocional com Isaac Breck Basinger, a clarividente da vez. Porém, a narrativa não quer entregar o mais do mesmo com a estrutura dos sobreviventes de um acidente, lidando com o esquema da morte, não da maneira que conhecemos. Nesse contexto, pela primeira vez, vemos um filme de Final Destination abandonar o seu tom sombrio e mitológico de um mistério à espreita e abraçar um tom assumidamente cômico, cínico e uma autossátira que beira uma paródia. É como se o maior fã da franquia pegasse todos os elementos internos e externos, os traumas que os filmes geraram, por exemplo, e os colocasse nessa versão que quer ser absurda e brutal, mas também não ser levada a sério. A sacada de partir de uma linha de tempo para outra, para dar uma explicação ao esquema da morte, parece algo extraído de uma fanfic, justamente por ser um exercício de imaginação para uma base já estabelecida com os filmes. E de maneira alguma, isso é o ponto negativo, pois é a prova de que até o longa ser produzido, pensaram muito em como elevar o conceito de forma que não parecesse ser uma tentativa de revisitar uma fórmula. No fim das contas, tiveram a coragem de mudar a fórmula de uma franquia prestigiada pelo público, plantando a semente para manter a longínqua saga nas telonas por mais alguns anos, e sem apelar para o molde narrativo de sequência legado, por exemplo, ou reboot, mas propõe uma nova forma de explorar o esquema da morte sem a ambição de diminuir ou acrescentar algum elemento à mitologia, e fazendo do humor o fato de que os personagens vão morrer e a audiência torce pelo contrário. E vemos isso acontecer das maneiras mais inesperadas. Premonição 6. Laços de Sangue quebra o padrão, tira o mistério, faz a busca por sentido não ser relevante enquanto faz da morte e tragédia sua maior diversão.